E aí, está com dificuldade na sua vida financeira? Dívidas? Muitos problemas? Como é que está a sua vida aí? Então, você quer saber quais os 6 segredos para alcançar o sucesso? Vem comigo e nesse vídeo nós vamos descobrir quais são eles. Vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos ao canal Finanças em Cristo. Eu sou Adriel Alves. Vamos aqui mais uma vez fazer uma viagem através da Palavra de Deus para entender quais são os 6 passos para que você alcance o sucesso financeiro definitivamente. Não tem uma mágica que você faça para você alcançar isso, mas através desses passos nós vamos conseguir a tão sonhada liberdade financeira, ou pelo menos iniciar um processo de saída das dívidas, saída das dificuldades financeiras, porque eu sei que muita gente tem passado dificuldade financeira e a igreja, as pessoas que estão em Cristo precisam vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu quero conversar com vocês então, para a gente iniciar, a respeito um pouco da parábola do filho pródigo, né? Ela é muito interessante, é uma parábola muito ministrada nas igrejas, mas eu quero trazer aqui uma revelação um pouco diferente para vocês dessa vez. Muito se trata a respeito do filho que foi e retornou, mas eu quero conversar com vocês a respeito do filho que ficou, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas olham, né, para dentro da igreja e não conseguem enxergar a realidade de quem nós realmente somos, né? Deixamos de usufruir das coisas de Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo fiel, passando dificuldade, passando por momentos de aperto, né? Que fazem com que muitas vezes as pessoas se desanimem. E a gente não pode deixar com que essas coisas aconteçam nas nossas vidas. Nós somos cristãos, nós precisamos tomar uma posição efetiva para que a gente consiga vencer de fato, né? Para que a gente consiga ser aquilo que Deus preparou para que nós fôssemos. Nós muitas vezes deixamos de cumprir o propósito por falta de entendimento de quem nós realmente somos, né? Então, lá em Lucas 15, temos ali o final da parábola, né? Eu não vou contar toda a parábola, mas para quem não conhece, a história é a seguinte, né? Havia um pai e 2 filhos. Esse pai era muito rico, né? Um dos mais ricos da região lá de Israel. E num dado momento, um dos filhos chega e pede para ele a parte da herança que lhe cabia, né? Não sei, metade talvez, não sei como que funcionava exatamente naquela época, né? Mas o pai, muito triste, né? Fala assim, tudo bem, filho, eu vou te dar. E esse filho pega, sai, leva embora a sua parte em dinheiro, né? Em ouro, e parte para a cidade e começa a gastar aquele dinheiro com orgias, com mulheres, com amigos, né? Faz muitas amizades enquanto tem dinheiro. No entanto, uma hora esse dinheiro acaba, né? E quando esse dinheiro acaba, ele se vê numa situação muito difícil, né? Que ele chegou a servir numa fazenda e comia até mesmo lavagem dos porcos, né? Porque ele não tinha o que comer. Então ele servia a lavagem para os porcos, né? E acabava se alimentando daquela mesma comida que ele mesmo servia aos porcos, né? Olha que situação, né? Então, aí num dado momento ele pensa, mas, poxa vida, né? Meu pai, ele tratava melhor os empregados, né? Do que eu estou vivendo agora. Então ele pega e decide voltar para casa, né? E o pai, né, cheio de amor, quando ele retorna para casa, recebe ele com um banquete, né? Manda trocar as vestes, né? Porque a troca de vestes significa o quê? Que você está entrando num novo momento, que você está saindo de um momento e passando para uma outra oportunidade de vida, né? Então o pai manda colocar um anel, uma sandália nos pés dele, ou seja, um anel de autoridade, né? E as sandálias para que ele não ande mais descalço, que ele realmente ele está respaldado por alguém, né? Que é o pai dele, que é a sua família, né? Enfim, essa é a história. Só que aí chegando lá, acontece o seguinte: o filho que já estava naquele lugar lá, que passou anos, né, vivendo com seu pai, ele ficou um pouco chateado com a festa que o pai ofereceu para o filho mais novo quando chegou, né? E ele ficou pensando, poxa vida, estou tantos anos aqui, nunca tive uma festa dessa, agora esse aí que jogou todo o dinheiro da família no ralo, agora tem tudo isso, né? Então a palavra fala assim,
Lucas 15, de 26 a 31, vamos lá. E chamando um dos servos, o filho perguntou, o mais velho, né, o que estava acontecendo, né? Que festa era aquela que estava acontecendo? E o servo respondeu, seu irmão retornou, o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. O que é indignou? Você já ficou indignado já? Ele está indignado, é aquela coisa assim que é muita raiva. O cara tem ódio, né? E não quer aquela situação. Muitas vezes as pessoas que ficam indignadas, elas travam, né? Naquele momento não sabem o que fazer. Então é uma situação bem complicada, né? O sentimento de raiva e ódio que surgiu no coração daquele camarada ali naquele momento foi algo inexplicável, né? Então, o pai dele, né, seguindo a conversa, percebeu que o filho estava do lado de fora e não queria entrar, né? Percebeu que estava emburrado, né, o filho. Estava fazendo birra, né? Eu tenho um filho de 2 anos que faz birra de vez em quando, né? Eu percebo, né? E aí eu vou ter que ir lá conversar com ele, porque senão não tem solução, né? E esse era o mesmo caso do filho aqui, né? Então o pai saiu e ficou com ele lá. Mas respondendo ele disse ao pai, né? Eis que eu sirvo você há tantos anos, sem nunca ter transgredido o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha só que situação, né? Ou seja, ele estava lá, servindo ao pai dele, trabalhando todos os dias, fazendo com que as coisas funcionassem dentro daquela fazenda, né? Mas ele nunca tinha tido uma festa, né? Nunca tinha feito nada com os amigos, nunca tinha se divertido, só trabalhou, né? E aí ele continua dizendo, e aí, porém, vi nesse teu filho, olha só o sarcasmo, né? Vi nesse teu filho aí, o cara que jogou tudo aí, só fez besteira, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, você manda matar um bezerro cevado? Tipo, ele tá falando pro pai, você tá louco, cara? Não tô entendendo o que você tá fazendo, pai. Eu que tô aqui, você não liga. E ele que tava lá, fazendo besteira, de repente volta e ele é melhor do que eu, né? Então, o pai responde para o filho, meu filho, você está sempre aqui comigo e todas as minhas coisas são suas. Então, o que Jesus quer falar aqui com você que está se sentindo muitas vezes dentro da igreja há tanto tempo e não consegue se libertar das dívidas, não consegue sair desse momento de dificuldade, não consegue sair desse aperto por tantos anos talvez, né? Não, às vezes não consegue nem dormir bem, né? Passa dias aí com dificuldade de dormir, insônia, muitas vezes até depressão, separação na família, uma série de coisas, né? Ele está dizendo o quê? Meu filho, você está dentro da minha casa, tudo que eu tenho é seu. Você só precisa o que fazer? Pegar e usufruir. É simples. É simples. É assim que funciona as coisas de Deus. Você precisa entender quem é você e começar a fazer o que você precisa fazer e sair dessa situação onde você está. Para que você usufrua, assim como o filho que chegou depois, de todas as festas que Deus pode preparar para você. Então, muitas vezes, nós achamos até que Deus nos esqueceu de nós, nos abandonou, né? Deixou a gente para trás, né? Às vezes você vê lá as pessoas chegando na igreja agora, de repente dá um boom e elas prosperam, mas poxa, elas chegaram na igreja agora e eu dizimo a oferta há tanto tempo, estou passando dificuldade. Às vezes eu não consigo dar nem o dízimo porque não sobrou dinheiro para pagar as contas, né? É um erro, né? A gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Enfim, mas começa a perceber na sua cabeça que Deus não se importa com você, né? Que Deus não está ligando para a sua situação, que você está trabalhando ali muitas vezes até de forma injusta. E isso não é verdade. Não deixe que o diabo coloque na sua mente esse tipo de situação. Você é filho de Deus. Você é filho. Deus te deu um manto. Deus te deu um anel de autoridade. Deus colocou sandálias nos seus pés. Não importa se você chegou com o dinheiro dos talentos que foram perdidos, como o filho pródigo, ou se você está dentro da casa de Deus, você continua sendo filho da mesma forma. Então a pergunta que fica, por que nós como cristãos continuamos muitas vezes passando por dificuldades, passando pelos perrengues da vida, né, sem entender o que está acontecendo de fato, o que nós somos em Deus? Por que isso acontece? Nós precisamos entender que o amor de Deus não muda.
não importa qual dos filhos você está se sentindo nesse momento, seja o filho que está dentro ou o filho pródigo. Deus amava o filho pródigo e ele fez uma festa quando o filho chegou, certo? Mas o amor dele é o mesmo com o filho que continua lá, aquele filho que trabalha lá. Então, meu querido, você precisa entender que Deus ama você do jeito que você é, certo? Isso não é uma carta branca para que você pense, eu vou sair depois quando eu voltar e Deus vai fazer uma festa para mim. Não, não é esse o pensamento. O pensamento é que você pode ter a festa sem precisar sair de casa. Sair de casa no sentido do espiritual, no sentido de que Deus quer que você esteja junto com Ele, sempre junto com Ele. Nunca abandone os caminhos, nunca abandone a sua fé, nunca abandone os mandamentos, que você entenda o amor de Deus, que você pregue a palavra, que você viva os princípios da palavra na sua vida. Então, o que você precisa entender é que nós precisamos em Deus viver uma vida de novidade, né? Uma vida que todos os dias há algo novo. Isso não significa que toda semana você vai ter um emprego novo, que toda semana você vai comprar um negócio novo, que toda semana vai ter festa. Não, não é isso que eu estou te falando. A novidade de vida é viver o propósito real de Deus na sua vida. A gente não pode deixar com que as coisas da vida, as coisas que estão ao nosso redor, pressionem as nossas vidas de certa forma, com que a gente deixe de cumprir os propósitos de Deus. Esse é o grande erro das pessoas que acabam fracassando, porque vivem às vezes na presença de Deus e na primeira oportunidade acabam deslizando e se tornando, ao invés do filho que ficou em casa, acaba se tornando um filho pródigo e passando por dificuldades, passando por momentos que não precisavam passar. Então é muito complicado você viver sem uma novidade, porque a novidade é aquilo que traz o brilho nos olhos, né? Se você está sempre vislumbrando algo novo, sempre vislumbrando um projeto, né? Algo que você almeja, aquilo sempre vai impulsionar você adiante. Então, se você não tem nada que impulsione você na vida, a tendência é que você acabe entrando num marasmo, né? O que é um marasmo? Um marasmo é aquele momento em que você relaxa, né? E deixa a vida levar você como a vida quiser, né? É igual a música do pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E o cristão não pode viver dessa forma, né? O cristão tem que fazer com que o Espírito Santo conduza a vida dele de forma com que a novidade de vida, a novidade do Espírito Santo venha de encontro com a nossa realidade. Porque a nossa realidade está em Deus. E Deus traz coisas novas todos os dias. O amor do Senhor se renova a cada manhã, né? Então nós, que temos o Espírito Santo, temos que nos renovar todos os dias. E isso faz com que você consiga aquele impulso para vencer as suas dificuldades. Você está nas dívidas? Então qual que é o impulso? O impulso é o que vem do Espírito Santo, é o que vem da revelação de Deus para você sair. Muitas vezes é uma palavra que você pode ouvir, como você está ouvindo aqui agora, que vai te trazer um impulso para você compreender quais são os fatos que você tem que aplicar na sua vida, para que você consiga de fato sair dessa dificuldade e vencer, né? É muito difícil às vezes, que as pessoas entram numa dificuldade financeira e não encontram uma saída, né? Então, muitas vezes nós precisamos buscar em Deus quais são essas saídas, porque assim, como eu já falei, não existe problema ruim e não em toda a solução é boa. Muitas vezes Deus te coloca num problema para te fazer aprender alguma coisa. Então aprenda com o que você está vivendo e não caia mais nesse erro. Então é hora de você entender quem você realmente é em Deus. Quem você aí que está me assistindo, quem é você? Quem é você? Você aí consegue atingir os 6 passos para o sucesso, para alcançar o sucesso? O que você tem feito para alcançar o sucesso, para sair das dívidas, para alcançar a liberdade financeira, para conseguir um emprego novo, para conseguir conquistar a compra da sua casa? O que você tem feito de diferente, né? Então nós vamos tratar aqui um pouquinho a respeito da história de José, né? Quem era José? José era um filho mais novo de uma família muito rica de Israel, né? E ele era um cara diferente. Então, uma das coisas para você alcançar o sucesso é ser um cara diferente, né? Porque dos 12 filhos, ele era o único que, até aquele momento,
ele tinha o amor do pai dele de forma diferente. Mas por quê? Né? Ele fala lá que ele era o filho da velhice, né? Enfim, mas ele era alguém diferente, sabe? Para você alcançar o sucesso, para vocês terem uma ideia, ó, só uma informação, de 100 pessoas que começaram a vida junto com você, imagina lá no primário tinha 100 pessoas com você na sua escola, na primeira série. Daquelas 100 pessoas, em média, apenas uma só, no final da vida, vai poder dizer que ficou rico, teve liberdade financeira. O resto foram todas iguais. E geralmente esse é algo que a gente chama de maluco, né? Porque são as pessoas que são sonhadoras, são as pessoas que querem empreender. E todos, efetivamente, podem alcançar esse tipo de coisa, sabe? Sabe aquele um que é a ovelha negra, né? Tudo mais. Esse cara é maluco. Você acha que essa ideia dele vai dar certo? Você acha que isso aí vai funcionar? Ah, mano. Coitado. Então, é esse cara aí que vai acabar enriquecendo. E você que tá achando que o cara tá sonhando demais, muitas vezes não sai do lugar. Então, meu amigo, você tem que ser o louco, né? Você tem que, como dizem, meter o louco, né? Empreender, ser alguém que é para frente, uma pessoa que tem ideias. Muitas vezes a gente para e pensa assim, nossa, eu não tenho nenhuma ideia. O que será que eu vou fazer da minha vida? Rapaz, Deus te deu uma mentalidade de conquista, certo? Você, mulher, você, homem, Deus te deu a autoridade de conquistar, né? A Bíblia não fala que nós somos mais do que vencedores? Então, mais do que vencedores é muito além do que vencer, simplesmente. É muito além do que você conquistar as coisas. É estar acima das coisas naturais. É viver no sobrenatural. Então, quando você está em Deus, as coisas sobrenaturais acontecem. Elas acontecem, né? Hoje nós estamos agora no ano de 2020, né? Por alguns anos eu tive alguns projetos que eu não conseguia tirar eles do papel. Mas em 2020, enquanto todos aí estão falando de crise, de dificuldade, de problema, e desemprego, e falta de dinheiro, e tudo mais que você já ouviu aí, eu estou prosperando. Olha, é sobrenatural. Enquanto está todo mundo tentando fazer as coisas de um jeito para sair da crise, Deus está abrindo as portas para mim prosperar de uma forma que eu nunca prosperei na minha vida até o presente momento. E eu sei que isso vai continuar. E eu creio que esse é o momento da igreja, não é só o momento da minha vida só. Eu creio que esse é o momento que Deus está abrindo a mente da igreja, né? Através desse projeto que a gente está fazendo aqui, eu quero ajudar você a entender, a abrir a sua mente para alcançar essas coisas, né? Esse é o momento. Não existe crise. Se a gente for olhar para a crise, em 2010 tinha crise, em 2000 tinha crise, em 1990 tinha crise, em 1950 tinha crise, em 1500 tinha crise, sempre vai ter crise. Tire a crise do seu dicionário. Tire a crise da sua mente. A crise está na nossa mente, certo? Uma vez eu ouvi uma história de um camarada, né, um senhor que tinha um trailer de cachorro-quente e ele não assistia TV, né? Então o trailer dele estava sempre vendendo, ele só fazia com os melhores produtos, né? E vendia-se muito, né? De repente, chegou um cara e falou assim para ele, rapaz, você tem investido tanto nesse trailer, né? Você não pensa em economizar nos produtos, alguma coisa assim? Porque a crise está feia, né? Você não está assistindo o jornal e tal, não sei o quê. E aquilo contaminou a mente daquele senhor que fazia as coisas no trailer de qualidade. E o que aconteceu? Ele começou a diminuir um pouquinho a qualidade de uma coisinha, a qualidade em outra, né? Para diminuir o seu custo. E o que aconteceu? Os clientes foram percebendo, e o movimento foi caindo, e ele não entendia o porquê. Então, muitas vezes, nós nos deixamos contaminar pela crise e tomamos atitudes que vão nos prejudicar. Atitudes que vão nos levar para baixo, vão nos levar para a derrota. Então, tire a crise do seu dicionário. Não importa qual o problema que você tem. Não importa quanto você ganha. Não importa quem você é. O que importa é que a crise não está na sua casa. Tire a crise da sua casa, repreenda, manda embora. Comece a tratar a sua vida de uma forma diferente, como José. José foi lançado na prisão várias vezes, mas em todas elas,
José foi o diferentão, né? Então, se a gente pensar o seguinte, né? Deus estava preparando José para ser um grande líder, né? Então, as dificuldades dele o levaram a aprender muitas coisas, né? Naqueles momentos em que ele estava como escravo na casa de Potifar, ele era tão bom que o Potifar lhe deu toda a administração da casa nas mãos de José. Mas por quê? Porque José era bonzinho? Porque José era legal? Não, porque José era bom no que fazia. Então, ali já estava nascendo parte do talento que Deus tinha dado para José, né? Parte daquilo que era o propósito de José. Qual que era o propósito de José? Era alimentar a família dele? Não. Em parte, sim, claro, né? Mas o grande propósito dele era alimentar as nações da terra, governar o Egito, que, vamos supor, hoje a nação mais poderosa da terra é os Estados Unidos, certo? Então, imagina que um presidiário esteja lá, dentro dos Estados Unidos, injustamente, e de repente ele se torna o vice-presidente dos Estados Unidos. Foi mais ou menos isso que aconteceu com José. Entende o propósito? Então, a gente pode pensar o seguinte: quando José estava lá na masmorra e tinha duas pessoas lá, um era copeiro do rei e o outro era padeiro. Eu imagino que ali houve uma conspiração, porque os dois foram jogados lá na masmorra e o faraó queria saber quem estava conspirando contra ele. Porque assim, o copeiro era o cara que provava o vinho, a água, todas as bebidas que chegavam até o rei, para ver se tinha algum veneno. Então ele ia lá, tomava, experimentava, passava uns minutinhos, opa, não passou mal, não morreu, pode dar para o rei. E o padeiro era o cara que fazia toda a parte da alimentação, né? Vamos dizer assim que ele era o Masterchef lá do faraó, né? E aí chegou no momento, eles foram jogados lá por conspiração na masmorra e estava lá José. E o dono do cárcere lá mandou José servir os dois, né? Cooperar com os dois enquanto eles estivessem lá, né? Então você vê que ali José já mostrava também toda a sua arte de administração, mesmo dentro da masmorra. Porque senão o chefe da masmorra não ia confiar nele, né, para cuidar dos outros presos. Ou seja, José, mesmo passando dificuldade, ele ainda assim administrava lá onde ele estava. Não importa. Se você está passando dificuldade no seu emprego, passando dificuldade na sua família, passando dificuldade, seja lá o momento que você estiver no seu ministério, na igreja, sirva da melhor forma que você puder. Sirva da melhor forma que você puder. Não há como você conquistar o sucesso se você não for bom no que você faz. Aí você pode olhar para dentro de si, mas eu não sou bom em nada. E eu digo para você, você é filho de Deus. Em alguma coisa, Deus te deu um talento. Você tem que descobrir qual é esse talento, né? Enfim, aí, continuando a história, ele resolve lá os dois sonhos do padeiro e do copeiro. E o padeiro é morto, e para o copeiro que ia ser restituído, né, de acordo com os sonhos dele, José fala assim pro copeiro: quando você chegar lá no faraó, né, lembre-se de mim, né, porque eu fui jogado aqui injustamente, né, me ajuda, né, tipo, dá uma forcinha aí, né. E aí ele é restituído, né, o copeiro, e aí o que acontece? Ele chega diante do faraó, e a Bíblia fala que ele não se lembrou de José quando chegou lá. E pior, a Bíblia fala assim: ele não se lembrou e esqueceu. Ou seja, ele chegou perante Faraó e não lembrou. E depois, nos outros dias, ele acabou de esquecer, literalmente, o que aconteceu com José, né? Mas vamos colocar dentro da situação, se ele tivesse se lembrado de José e ele falasse assim para Faraó, o copeiro, né? Ô Faraó, tem um camarada lá, ele resolveu o meu problema e tal, e ele é inocente, né? Dá para dar uma forcinha lá. E o Faraó, legal, beleza, pode ser, né? E o que o máximo que José ia acontecer? Ia ser um ajudante do copeiro lá, né? E nada mais, ele ia passar a viver a vidinha dele lá do jeito que estava. Então, às vezes, o propósito de Deus na sua vida passa
por esse momento de dificuldade. O que você tem que aprender com esse momento de dificuldade? O que Deus quer que você aprenda com esse momento de dificuldade? Está no deserto? O que Deus quer que você aprenda com esse deserto? Qual é o propósito de Deus com isso? Você precisa descobrir. Então, por onde José passou, ficou marcado o quê? A competência dele, o propósito de vida em administrar, o brilho dele de administrar. Isso ficou marcado. Em todo momento que José foi, mesmo desde lá da casa do pai dele, né, ele já administrava uma parte da família, ele ajudava o pai, os irmãos. Depois, né, da casa de Potifar, ele ajudava, administrava com brilho, tanto que ele foi o melhor servo de Potifar, né? E dentro da prisão também, da mesma forma. E quando ele foi promovido a vizir, que era o vice-presidente, vamos dizer assim, né, comparando com os dias de hoje, ele era só abaixo do faraó, ele era melhor do que o faraó até. As pessoas iam para o faraó e falavam, vai lá falar com José, mano, ele que resolve isso aí, eu não entendo nada. Entendeu? Então o faraó, ó, só com a parte boa. E o José que era o inteligente, né? Ele foi preparado para fazer aquilo. Então não importa se você está hoje na masmorra, se você está hoje no deserto, ou se você já está no momento de governo da sua vida. O que importa é que você precisa se preparar todos os dias. Todos os dias há algo novo para você. Todos os dias Deus quer alcançar algo novo na sua vida. Deus quer mudar o seu padrão de vida. Deus quer fazer com que a sua família mude um padrão de vida. Deus quer prosperar a sua casa. Deus fez com que você fosse o brilho da sua casa. Entenda isso, você é o brilho da sua casa. As outras pessoas vão brilhar também, mas Deus tem um propósito, um brilho especial para você. Então, meu querido, você pode começar com um pouco. Eu não estou falando que você precisa ter uma faculdade, que você precisa ser mestre nisso, PhD, aquilo, não. Você pode começar com um pouco. A própria palavra fala que se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Então você precisa estar atento às oportunidades que Deus dá para você no seu dia a dia, as oportunidades no seu trabalho, na sua empresa, seja lá o que você faz para ganhar dinheiro. Deus vai te dar oportunidade, você não pode ter medo dessas oportunidades. Agarre as oportunidades, vai para cima mesmo, com fé e com ousadia. E é dessa forma que você vai conseguir o seu sucesso. Então agora nós vamos começar de fato a falar quais são as 6 formas, né, os 6 passos para você alcançar o seu sucesso. E no último passo você vai entender uma coisa muito simples e que pode destravar todo o sucesso na sua vida. Destravar muitas vezes aquilo que não está conseguindo caminhar na sua vida, aquilo que você não tem ideia de como fazer. Então fique conosco até o final e eu tenho certeza que isso pode mudar a sua realidade. Amém? Então, meu querido, o primeiro item é conhecer o propósito de Deus na sua vida. José tinha um propósito, certo? Ele tinha um propósito e ele tinha que passar por um processo. Esse processo foi até que ele se encontrou com o faraó e aí então ele decifrou o sonho do faraó. Todo aquele processo, desde que ele foi lançado na cova e foi vendido pelos seus irmãos, até a apresentação diante de Faraó, quantos anos não se passaram? Né? Então, todo aquele tempo foi para que ele aprendesse a viver do propósito dele. Então, qual é o seu propósito em Deus? Qual é o seu propósito ministerial? Qual é o seu propósito de vida? Né? Porque aí nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? Muitas vezes, né, os crentes, né, nós crentes, costumamos dizer que o propósito, né, ministerial acaba sendo o propósito de vida, né? E muitas vezes não é. Você pode ter um propósito ministerial, por exemplo, de ser um levita da casa do Senhor, né? Mas se aquilo não te dá renda, né, se aquilo não mantém você na sua vida, aquilo não é o seu propósito de vida. Aquilo é o seu propósito ministerial na casa de Deus. Mas o seu propósito de vida é aquilo que vai trazer dinheiro para você manter sua casa, dinheiro para você manter sua família, dinheiro para você manter o seu ministério. Por exemplo, assim, eu tenho um ministério, um propósito de vida de ajudar as pessoas necessitadas. Legal, ótimo. Mas como você vai manter esse ministério?
Como? Ah, você vai trabalhar, você vai ter uma empresa, você vai ser um pastor, vai receber ofertas da igreja. Não sei, entendeu? Mas aquele é o seu propósito ministerial. Deus te chamou para aquilo. Mas o seu propósito de vida talvez seja outro. Talvez você seja chamado no propósito de vida para ser um empresário de sucesso, para ser um investidor de sucesso, para ser um CLT de sucesso, não sei, né? Para ser um gerente, um vendedor de sucesso, um pedreiro, um cozinheiro de sucesso, não sei. Qualquer um desses pode ser o seu propósito de vida. Então você precisa descobrir, assim como José descobriu que o propósito de vida dele era administrar, né? Você também precisa descobrir, e muitas vezes Deus vai dar assim alguns pequenos detalhes na sua vida que vão fazer com que você tenha algumas ideias, alguns insights para descobrir qual que é a sua realidade, né? Para José, Deus deu 2 sonhos. Mas os 2 sonhos não eram completos. Um, né, os feixes, né, que se deitavam, né, se prostravam perante ele. O outro era as estrelas que se prostravam diante dele. Tá, mas e aí, cara? O que isso quer dizer? Né? Ou seja, Deus só estava mostrando para ele que ele seria um líder. Mas como ele ia liderar, ele descobriu no decorrer da sua vida. Porque Deus deu oportunidade de ele aprender isso durante a sua vida. E aí quando ele se põe diante de Faraó, e Faraó fala assim para ele, ó, então melhor você administrar o Egito para que haja provisão, né, a partir desse sonho, que o sonho é das vacas magras, enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas aí foi a oportunidade, ele se preparou a vida inteira para aquele momento. E aquela oportunidade, ele poderia, nossa, eu vou administrar o Egito, meu Deus, nossa, eu administrava uma masmorra, agora eu vou administrar um país inteiro, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí você não vê ali em nenhum momento, a palavra não mostra que ele demonstrou insegurança, né? Que ele tenha demonstrado medo, não, ele pegou e foi planejar, criou silos, né? Começou a estocar, começou a fazer uma série de ações com que o país inteiro trabalhasse de forma conjunta, né? Então, tudo aquilo que ele aprendeu, ele aplicou dentro da administração. Então, nós precisamos entender isso, né? Deus te dá um propósito, né? E ele precisa ser cumprido, tanto ministerialmente como um propósito de vida, né? A gente ouve muito nas igrejas falar a respeito do propósito ministerial, e não é errado, mas nós precisamos entender qual é o nosso propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida está aqui falando com você, tentando trazer coisas e revelações que Deus me dá, para que elas possam de alguma forma ajudar você a sair de onde você está e aí para um lugar mais alto. Esse é o meu propósito de vida, né? O meu propósito ministerial é ser um levita, certo? Eu estou dentro da casa, às vezes eu ministro, às vezes não, né? Então, esse é um propósito ministerial, mas o meu propósito de vida que me traz renda é fazer isso daqui, é administrar, né? Ter uma empresa, trabalhar como analista, esses são um dos propósitos de vida, né? Muitas vezes você não tem um único propósito de vida, mas tem vários, e você precisa descobrir quais são. Então, tanto o propósito de vida quanto o propósito ministerial, eles sempre caminham juntos, né? E, por exemplo, assim, como você como levita, como é que você vai comprar o seu instrumento, né? Como é que você vai pagar as suas aulas, né? Ou se você tem um ministério de pregar para as nações, como é que você vai talvez aprender inglês, espanhol? Quem que vai pagar por isso? Você vai pagar. E como que você vai pagar? Você vai pagar com o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida vai bancar o seu propósito ministerial. Entendeu? E como é que eu descubro o meu propósito de vida? Bom, aí você tem que pensar o seguinte: no que você é bom, né? O que te dá prazer fazer, né? O que na sua vida te dá um brilho, né? Muitas vezes é ser um vendedor, às vezes você está fazendo um trabalho de escritório, é legal, ganha um dinheirinho, mas, né? Poxa vida, né? Às vezes você tem sangue de vendedor, você é um bom negociador, um bom comprador, pode ser qualquer coisa, né? Que te faça realmente feliz, né? Esse é o seu propósito de vida, né? Porque em Deus, né, quando a gente alcança o nosso propósito, a gente é feliz, né? Então, se você não está feliz com o que você está fazendo,
Comece a repensar se esse é o propósito de vida para você. Comece a pensar se esse é o lugar que você deveria estar. Mas realmente coloque diante de Deus se essa é a realidade, né? Se esse é o momento que Deus te quer ali ou não. Provérbios 10, 22 fala uma palavra muito interessante, quer ver? Ó? Fala assim, ó, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto, né? Algumas versões falam que não traz tristeza, né? Não traz problemas, e essa é uma realidade. Se você está enriquecendo ou está ganhando dinheiro e não está contente, alguma coisa está errada, né? Como diz algumas pessoas, algo de errado não está certo, né? E essa é uma realidade, né? Porque assim, se não está te trazendo alegria o que você está fazendo, poxa, vai procurar alguma coisa que te traga alegria, né? Mas também você precisa ter um negócio na cabeça. Enquanto você procura, você não pode deixar a tua família desamparada, né? Porque às vezes eu vejo pessoas ouvindo uma palavra dessa e agem sem sabedoria. Pega, larga o emprego e vai arrumar outra coisa. Não, não é assim. Você precisa preparar a sua família para aquilo. Você precisa se preparar para aquilo, né? Então, eu não gosto do meu emprego de vendedor, sei lá. Eu quero trabalhar como gerente, ou quero trabalhar na parte administrativa. Então, começa a mandar currículo de parte administrativa. Na hora que você conseguir, você sai de lá e entra no outro. Assim aconteceu comigo, né? Eu mudei de emprego antes de chegar aqui por 3 vezes, né? Está na minha 4ª empresa. E quando eu não estava contente, ao invés de abandonar, porque teve um momento, né, eu já falei até em outros vídeos, o estresse na minha vida era tão grande por causa do trabalho que eu sentia dores de estômago violentas, né? E aquilo me dava desgosto, só de acordar todo dia para ir trabalhar, aquilo me embrulhava o estômago, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar, até que eu encontrei uma nova saída. Então pense também dessa forma, não deixe sua família desamparada. Não deixe suas contas desamparadas. Prepare o caminho antes de você fazer isso, ok? Para você entender um pouco a respeito de como encontrar o propósito de vida, né? Então, às vezes a gente sonha com uma coisa e às vezes não é bem aquilo que Deus quer. Daí Deus dá uns jeitinhos dele assim, meio engraçado, né? E acaba fazendo com que as coisas aconteçam da forma dele. Então, quando eu era mais jovem, lá na minha faixa de 15 para 17 anos, no ensino médio, eu tinha vontade de me tornar farmacêutico, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, tudo, por 2 anos eu não consegui passar. E Deus me trouxe aqui para Bauru para fazer administração. Eu pensei, bom, 2 anos já tentando, já fui para a 2ª fase, eu não passei. Então vamos ver o que vira nessa administração. Era um curso gratuito, né, que na época do ProUni, né? Eu consegui a bolsa integral para estudar numa boa faculdade particular aqui da cidade de Bauru e vim. Acabei gostando, ficando, consegui emprego, conheci a esposa, né? Então, Deus me trouxe com um propósito de vida para cá. E eu sonhava em estar em Londrina fazendo faculdade de farmácia, né? Então, se eu tivesse passado, talvez hoje não estaria feliz, né, fazendo farmácia. É muito provável eu não conseguiria atingir o meu propósito de vida e nem muito menos o propósito ministerial, né? Então, peça a direção para Deus, descubra qual que é o seu ministério, descubra qual é o seu propósito de vida. Isso, as duas coisas vão andar juntas e vão te levar ao sucesso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você descobrir quem você é em Deus. Quem é você, fulano? Quem é você? Quem é o Adriel? Quem é a Ellen, que é a minha esposa, né? Quem é o meu filho Israel? Quem é você diante de Deus? E quem é você para você mesmo, né? Aqui em Provérbios 23, 7, tem uma palavra muito interessante, né? Fala assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Simples. Do jeito que você se vê, você é. Mas não é porque você é assim, é porque você pensa assim. Se você pensa que você é um fracassado, você é um fracassado. Se você pensa que você é um condenado à desgraça, você é um condenado à desgraça. Se você pensa que você é um condenado à felicidade, você vai ser feliz. Se você pensa que você foi criado por Deus para alcançar o sucesso, para ser fantástico, para ser o doido que alcançou tudo, que conquistou tudo, assim você vai ser.
Porque assim, a nossa alma, ela atua como um moderador das nossas atitudes. Então, se na sua alma você acredita que você está para baixo, você vai ficar para baixo. Mas se você acredita que está para cima, você vai para cima, entendeu? Então coloque a sua alma para frente, né? Tire toda essa tristeza que você tem carregado dentro de você, amargura, tudo que tem trazido dificuldade na sua vida. Esquece isso aí, cara. Esquece isso aí. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Pare de viver aquilo que o diabo quer que você viva. Muitas vezes nós vivemos aquilo que o diabo quer que nós vivamos. Acreditamos aquilo que o diabo coloca nas nossas mentes, que nós somos derrotados, que nós somos todo tipo de imundície, mas é exatamente o contrário. Mesmo que José estivesse lá na masmorra, ele sabia quem ele era. Ele mantinha os princípios com Deus em dia. Ele sabia quem ele era. E ele fazia com que aquilo tornasse ele melhor do que os outros. Melhor do que os outros. Então você precisa entender quem você é em Deus. Quem é você? Então muitas vezes as coisas que acontecem nas nossas vidas nos deixam desmotivados, nos deixam para baixo. Mas não deixem que essas dificuldades tornem uma realidade perpétua na sua vida. Você tropeçou, caiu, levanta e segue. Não fique prostrado, não fique para trás, não deixe que a poeira consuma você. Levanta, sacode a poeira e segue teu rumo, né? Deus tem algo sempre novo para você. Há portas que Deus abre e você decide se vai passar por ela ou não. Muitas vezes nós ficamos assim: Deus, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta, me ajuda, abre uma porta, naquele desespero. Deus vem, abre a porta e você, nossa, eu não sou capaz, não consigo. Como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Aquela insegurança às vezes toma conta de você, né? Toma conta do coração de uma forma assim que você pensa: eu não sou capaz. Mas se Deus abriu essa porta, siga em frente, vai, em nome de Jesus, tome sua posição e siga em frente. Não é o diabo que vai dizer quem é você, não são as cadeias do dia a dia, as dificuldades do dia a dia que vão dizer quem é você. Você mesmo vai se colocar diante de Deus e saber quem é você e quem é você em Cristo, em nome de Jesus. Porque a gente sabe que o diabo vai tentar todos os dias fazer com que você se sinta derrotado. Todos os dias o diabo vai querer com que você se sinta para baixo. Todos os dias o diabo vai querer que você se sinta deprimido, mas você não pode aceitar isso em nome de Jesus. Repreenda esse sentimento de dentro de você e expulse, mande embora. Não aceite. O que você tem que aceitar é aquilo que vem do Espírito Santo e você é um vencedor. Você é mais do que vencedor em nome de Jesus. A gente vê muitas vezes até nos esportes, né? Por exemplo, sei lá, qualquer modalidade, um jogo de futebol, né? A gente vê que aquele cara é o craque do time, né? Mas aí acontecem 3, 4 jogadas que dá tudo errado e aquele que era o craque do time, de repente, entra numa fase terrível, né? Entra naquela fase desmotivada, parece que nada dá certo. Mas ele deixou de ser craque? Não, ele não deixou de ser craque, ele só deixou que a insegurança tomasse conta do coração dele. De repente ele acerta um chute, ele acerta um gol, pronto, mudou a fase inteira do cara. O cara ficou bom de novo. Mas será que ele oscilou tanto assim? Ele era bom, ele ficou ruim, ficou bom? Não, é só o próprio coração e a mente dele dizendo que ele não era capaz. Mas ele sempre foi capaz. Então você precisa ter na sua cabeça que você sempre é capaz. Não deixe o diabo, não deixe as situações dizerem que você é menor do que isso. Amém? Então nós precisamos entender definitivamente quem nós somos em Cristo. Em Apocalipse, que Deus passou a revelação para João, no capítulo 1, de 6 a 8, está escrito assim, ó: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu, ou seja, ele colocou você nessa posição, como rei, como reino e sacerdote, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Ou então, quem você é? Você é parte do reino de Deus. Você é um rei do reinado de Deus. Você é um sacerdote. Você domina sobre as situações que estão sobre a sua casa. Muitas vezes, nós deixamos com que as situações nos dominem.
Deixamos com que o emprego ou o desemprego, o dinheiro ou a falta de dinheiro, as luxúrias ou a falta de luxúria nos domine. E isso não pode acontecer. Você precisa dominar. Você precisa ser o rei da sua vida, né? É evidente que o Espírito Santo está sobre nós, mas eu estou falando a respeito das decisões que cabem a você. Deus te deu um propósito, cabe a você cumpri-lo. Se você não cumpre, você não está sendo rei, você não está sendo sacerdote da casa do Senhor. Então você precisa entender qual é o seu propósito. E o seu propósito, ele termina onde? Olha só que interessante. Que é para a glória de Deus e o domínio pelo século dos séculos. Ou seja, você representa a glória de Deus na terra. Você representa o domínio de Deus sobre Satanás, sobre os séculos, sobre o tempo, sobre tudo. Você representa o Espírito Santo na terra. Você representa aquilo que Deus tem de melhor nessa terra. Adquira isso dentro do seu coração, guarde isso para você e seja o melhor de Deus nessa terra, para a sua família, para a sua igreja, para a sociedade, para a cidade, para a empresa onde você trabalha ou para a sua empresa, seja lá o que você faz. Você é rei, você é sacerdote em nome de Jesus. Ele nos libertou das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados para isso, para que você domine, para que você tenha posse das suas decisões e que o diabo não interfira naquilo que você faz, no seu propósito ministerial, no seu propósito de vida. Ou seja, segunda coisa, você tem que saber quem você é em Deus. E quem você é? Eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou filho de Deus, eu sou aquele que usufrui das bênçãos de Deus. É isso que você tem que ser também. Você é essa pessoa, você que está me assistindo, você é essa pessoa, você é rei, você é sacerdote, você domina sobre as ações da sua vida, você define quem você é. Então, aceite a definição que Deus deu para você e não a que o diabo escolheu para você. Corrija a sua postura, ó, peito estufado, para frente, de pé, com confiança. Aceite as situações como um desafio, vença os seus desafios em nome de Jesus. Essa é a postura de um rei, né? Às vezes você vê em algumas séries, alguns filmes, aqueles reis fraquinhos, né? Os reis que os próprios conselheiros acabam dominando, né? As mulheres dominam, todo mundo domina com ele e ele lá, um palhaço lá, né? Só aceita, né? Vaquinha de presépio, sim, sim. E se você se coloca diante de Deus como verdadeiro rei, como sacerdote, como deve fazer, você é quem começa a mandar. Você é quem começa a fazer com que as coisas entrem no eixo, entrem no seu lugar, porque é para isso que Deus te chamou, em nome de Jesus. Terceiro item que te impede de alcançar o sucesso é o quê? A negligência e o comodismo. O que é a negligência?